Graça e paz, amados. Que alegria receber vocês aqui no canal Congregador para a gente mergulhar mais uma vez na Palavra de Deus. E hoje, olha, o Espírito Santo nos chama para um lugar muito especial, um lugar sagrado e, vamos ser sinceros, bem desafiador das Escrituras, o livro de Jó. A gente vai descobrir juntos um padrão de integridade que simplesmente não se abala, mesmo debaixo da pior tempestade que a vida pode mandar. E a gente começa com essa pergunta que mexe com a gente, né? O que sobra quando a gente perde tudo? Pensa comigo. Quando as perdas são totais, a saúde vai embora, a família é arrancada de você, os bens viram pó, o que é que fica? O que de fato é a nossa essência? Para Jó, o que ficou não foi a lembrança do que ele tinha, mas a prova de quem ele era, um homem íntegro diante de Deus. E é sobre essa rocha firme que a gente vai construir nossa reflexão de hoje. E é aí que chegamos no capítulo 31. Aqui a gente encontra Jó no seu momento mais frágil, mas ao mesmo tempo mais firme do que nunca. Ele apresenta a defesa final dele, sabe? E não é com filosofia não, é com o inventário da própria vida. É o testemunho dele, uma declaração de fé vivida ali, diante do tribunal do céu. E para nós, amados, esse capítulo se torna um espelho onde Deus nos convida a olhar e a examinar como anda a nossa própria caminhada com Ele. Então, vamos mergulhar fundo nesse texto. Pense nesse capítulo como se fosse o testamento espiritual de Jó. Um documento assinado não com tinta, mas com uma vida inteira de obediência. E veja bem, ele não está dizendo que era perfeito, de jeito nenhum. Só Deus é perfeito. O que ele declara é uma vida de integridade com intenção, sabe? Uma busca diária por ter uma consciência limpa diante do Deus que ele servia e amava. Presta atenção na ousadia santa que tem nessa frase. Jó não foge do julgamento de Deus. Pelo contrário, ele chama por esse julgamento. Senhor, me pesa na tua balança, na balança da justiça. Isso não é arrogância, irmãos. É a confiança de um filho que, mesmo sabendo que é imperfeito, sabe que o coração dele pertence inteiramente ao Pai e que o Pai conhece a sinceridade dele. É a fé de que a justiça de Deus vai ser a sua defesa. Mas de onde vem uma vida assim? Jó nos ensina algo fundamental aqui. A verdadeira batalha pela santidade, ela não acontece no palco, nas nossas ações que todo mundo vê. Ela acontece lá dentro, no lugar secreto do nosso coração, da nossa mente. É aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensinaria mais tarde, né? É do coração que sai tudo, o bom e o ruim. A pureza tem que começar na fonte. Que versículo incrível! Jó não ficava só esperando a tentação chegar para reagir. Não, ele se adiantava. Ele fez uma aliança, um pacto sério com os próprios olhos, que são a porta de entrada da nossa alma. Ele decidiu, como uma disciplina espiritual mesmo, cortar o mal pela raiz. E a raiz é o desejo. Isso não tem nada a ver com legalismo, sabe? É a sabedoria de quem cuida do templo interior. E esse quadro aqui, olha só, ele mostra isso com uma clareza impressionante. Jó já entendia a verdade que Jesus ia deixar claríssima lá no Sermão do Monte. O adultério que acontece lá fora nasce primeiro no olhar de cobiça. A mentira que a gente fala nasce num coração que já está acostumado a andar com a falsidade. Jó sabia, se o coração que a fonte for guardado, as ações, que são os rios, vão fluir com a justiça de Deus. Agora vamos ver como essa integridade que estava lá dentro transbordava. A santidade de Jó não era uma coisa egoísta, guardada só para ele. De jeito nenhum. Ela aparecia, e com muita força, no jeito como ele tratava todo mundo, principalmente os mais esquecidos, os oprimidos. A fé dele tinha mãos e pés. Era uma crença que virava ação de verdade. Meus amados, aqui está a base bíblica para toda justiça e dignidade humana. Por que tratar o servo com respeito? Por que cuidar do pobre? Porque o mesmíssimo Deus Criador que nos formou no ventre também formou eles. Cada pessoa carrega a imago Dei, a imagem de Deus. Quando a gente entende isso, a indiferença e a injustiça se tornam impossíveis. E dá uma olhada no tamanho do coração de Jó, que era um reflexo do coração do próprio Deus. Servos, pobres, viúvas, órfãos, quem passava frio, o estrangeiro, ninguém ficava de fora da compaixão dele. Gente, isso não é só filantropia, tá? Isso é o fruto que nasce naturalmente de um coração transformado, um coração que enxerga o próximo como Deus enxerga. Mas toda essa vida íntegra se apoiava numa coluna principal, a fidelidade total e absoluta ao único Deus verdadeiro. Jó se recusou a dividir o coração dele.
Ele rejeitou os ídolos do tempo dele, que, assustadoramente, são os mesmos que batem à nossa porta hoje em dia. Jó era um homem muito rico, mas ele não era um homem dominado pela riqueza. A segurança dele não estava no ouro. Ele sabia que a única garantia de verdade, a única rocha segura no meio da tempestade, não é uma carteira de investimentos, mas sim o Deus que é dono de todo o ouro e de toda a prata. E perceba a seriedade disso. Para Jó, confiar no dinheiro não era um erro de estratégia financeira, não. Era um pecado de idolatria. Era um ato de infidelidade, uma traição espiritual. Era quebrar o primeiro e o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive das coisas que Ele mesmo nos dá. Então, o ponto central é esse. A devoção de Jó era total, sem divisão. O trono do coração dele tinha um único ocupante, o Senhor. Ele se recusou a adorar tanto a criação material, como o dinheiro, quanto a criação celestial, como o sol e a lua. A adoração, a confiança e o amor dele eram só para o Criador de todas as coisas. E essa vida de pureza por dentro, de justiça por fora e de fidelidade a Deus, tudo isso leva ao momento mais dramático do capítulo. Depois de apresentar o seu testemunho, Jó faz uma coisa que deixa a gente até sem ar. Ele intima o próprio Deus a apresentar qualquer acusação contra ele, se é que existia alguma. Sinta o peso desse momento. É Jó ali no banco das testemunhas da própria vida, assinando o seu depoimento. É como se ele dissesse: "Tá aqui a minha vida. Eu coloco ela debaixo do olhar do juiz de toda a terra. Que o Todo-Poderoso, meu Deus, seja minha testemunha e meu juiz." Essa, meus irmãos, é a paz de uma consciência que descansa na graça e na justiça de Deus. E qual é o resultado de uma vida assim? É não ter medo na presença de Deus. Bem diferente de Adão, que se escondeu de vergonha, Jó declara que se aproximaria de Deus como um príncipe. É a postura de um filho amado que entra na sala do trono do Pai, não com medo do castigo, mas com a honra e a confiança de quem sabe que é filho. E assim, amados, a defesa de Jó se torna uma pergunta para cada um de nós. Se hoje a gente fosse chamado para escrever o nosso capítulo 31, para assinar o testamento da nossa vida, o que estaria escrito ali? A nossa caminhada diária é uma defesa que, pela graça de Cristo, a gente poderia assinar com a consciência limpa diante do nosso Criador? Que o exemplo de Jó nos inspire a buscar essa mesma integridade de coração, essa mesma justiça com o próximo e essa mesma fidelidade absoluta ao nosso Deus.